Senhor presidente, senhores senadores, nós estamos discutindo ainda a admissibilidade da medida provisória e não seu conteúdo. E é muito importante nós fazermos aqui alguns esclarecimentos. Não se trata de um crédito extraordinário. Portanto, o objetivismo de relevância e urgência não está aqui consubstanciado. Um crédito extraordinário, como disse aqui o senador Demóstenes, precisa sim de urgência em relação a questões de guerra, comoção interna e calamidade. Mas não se trata disso. É importante dizer, não é matéria orçamentária. O que nós estamos discutindo aqui é uma autorização de operação de crédito do Tesouro Nacional para o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, para que possa financiar um empreendimento nesse país. Aliás, aporte esse que discutimos inúmeras vezes nessa casa e que tem sido sustentáculo do PAC, que é o do Programa de Aceleração do Crescimento desse país. É importante deixar isso claro, até porque as considerações feitas pelo senador Pedro Tax não se aplicam aqui, porque não há objetividade na questão de relevância e urgência. A relevância e urgência numa medida provisória é de caráter político e não objetivamente, como dispõe o artigo 167, parágrafo 3º, quando se refere aos créditos extraordinários. Portanto, a medida provisória ela é utilizada quando o governo tem relevância e urgência para implementar um programa, seja ele um programa de longo prazo ou curto prazo. Nesse caso, é uma obra de longo prazo e que tem relevância e urgência sim, porque as obras, as grandes obras, não basta apenas definir que vai se fazer, não basta apenas definir que tem recursos. Entre essa definição e a concretização desses pressupostos, tem um longo tempo. Temos um exemplo recente, as eclusas de Tucuruí, no norte do país. 30 anos elas estavam para ser construídas. Foi necessário um empenho muito grande desse governo e essas obras foram concluídas agora no mês de novembro. Posso dar um exemplo do meu estado, no Paraná. A BR-153 do Pará ao Rio Grande do Sul só não era asfaltada no Paraná. Quanto tempo nós estamos com essa BR parada nos investimentos da União? Há muito tempo. Portanto, quando nós queremos ter investimentos que sejam de longo prazo para fazer efeito, nós precisamos ter, sim, pressa para que as coisas comecem a acontecer, porque senão elas demoram muito, com um custo muito grande ao nosso país. Foi por essa razão que o presidente Lula lançou o PAC 2 um ano antes da conclusão do PAC 1, porque nós precisávamos preparar as condições para que os investimentos acontecessem nesse país. Por isso eu venho aqui defender, sim, a relevância e urgência pelo critério político e de investimento desse país. E não é verdade que o governo não tem prioridades e não tem critérios. Se nós pegarmos o PAC 1, até dezembro, mais de 400 bilhões foram executados, ou obras concluídas, e em vários setores. Nós temos aqui hidrelétricas, nós temos aqui rodovias, nós temos aqui ferrovias, nós temos investimentos na área de petróleo e gás, nós temos investimentos em habitação e saneamento, nós temos investimentos em várias áreas. E o PAC 2 traz grandes investimentos nas obras sociais, como Minha Casa Minha Vida, como obras na área de saúde. É importante dizer que os investimentos nesse país dobraram, ou melhor, triplicaram. Em 2002, os investimentos públicos não alcançavam 1% do PIB. Agora, nós alcançamos 3,27% do PIB nesse ano de 2010. É muito considerável. E, por fim, eu queria falar da justeza de nós termos aporte do Tesouro para o BNDES, matéria tantas vezes debatida e discutida nessa casa. Se nós estamos fazendo grandes investimentos na União, é porque nós temos um programa de sustentação dos investimentos, que é o PSI. E isso faz a diferença. Foram mais de 100 bilhões de aportes do BNDES para o Tesouro e que sustentou até agora as grandes obras de infraestrutura nesse país. Sem esse aporte, nós não teríamos recomeçado essas obras, nós não estaríamos investindo em geração de energia, nós não estaríamos investindo em ferrovias, em rodovias, em tantas outras áreas que nós precisamos. E quero lembrar essa casa que o BNDES
tem como única proprietária a União. E o BNDES teve um lucro recorde no ano em que passou. Portanto, essas operações feitas com o BNDES não são prejudiciais. Se pegamos a taxa Selic e emprestamos a TJLP, é um momento conjuntural, porque nos países desenvolvidos a relação é contrária. A TJLP é mais alta do que a Selic, do que a taxa de curto prazo. É só um momento do país. E tenho certeza que quem mais ganha, além de ser o povo brasileiro, é também a União, porque é a principal beneficiária. E para registrar, nós já tivemos nesse país os recursos do BNDES sendo utilizados para financiar a privatização, que foi transferência patrimonial e não agregou no desenvolvimento do país. Muito obrigada.